Para a gente poder finalizar um pouquinho aqui, e aí para quem está começando no FPV, ou para quem já está aí, né? Aqui eu trouxe mais ou menos um compilado, né, dos erros mais comuns que as pessoas quando estão começando com o FPV cometem, tá? Então eu dei uma boa pesquisada, peguei na minha base da minha experiência que eu tive lá no começo, né? E eu trouxe para vocês aqui então. Então vamos lá, o número 1. Cara, essa daqui é assim, não construir seu próprio drone, tá? Então, porque você construindo seu próprio drone, você vai realmente aprender a melhor parte do hobby, né? Que é colocar a mão na massa, tá? Então, você vai entender a fundo cada detalhe do processo, né? De construção. E aí você vai ter a melhor sensação, cara, que é de ver algo que você mesmo construiu voando, tá? Eu sei que tem vários drones tops aí no mercado, que tem, cara, sensacional, e as marcas são muito tops. Mas não tem nada comparado a você montar o seu drone e você vê aquilo que você montou, que você pôs um esforço em cima, que você gastou um tempo estudando, aprendendo aquele negócio voando, cara. É uma sensação única, tá? E isso também vai te dar uma vantagem, né? Quando você bater ou quebrar alguma coisa do seu drone, você já sabe o que você quer consertar, tá? Então, se você comprar um drone pronto, você vai demorar um pouco mais tempo para aprender isso e, inevitavelmente, uma hora, né? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender a dar manutenção no seu drone, né? Você vai ter que aprender a mexer, a entender o que está acontecendo ali nesse drone, né? Se deu algum problema, se deu alguma coisa, você tem que entender como é que funciona, tá bom? Número 2. Não respeitar o tempo certo, tá? O que eu quero dizer com isso, cara? Quem está começando fica extremamente ansioso para pegar o drone, conectar controle, ligar, sair voando, mostrar para os amigos que sabem voar, né? E a galera geralmente acha que já vai conseguir de primeira, né? Então, cara, isso é muito errado, tá? Voar FPV é um processo que tem existe prática, tá? Precisa estudar um pouco e ter calma para ter sucesso, né? Não é de primeira, se vê o pessoal voando aí, acha que é fácil, não é fácil. Quando você está começando, tem todo um processo de aprendizagem aí, né? Então, quanto mais rápido você querer, né, esse tipo de coisa, sair voando, já catar as coisas e sair, né, e pular esse processo do tempo, né, mais dinheiro você vai gastar e mais frustrado você vai ficar, tá? Porque você não vai conseguir aquilo que você quer no tempo esperado, tá? Então, entender que aprender a voar FPV é uma habilidade, né? Como dirigir um carro, por exemplo, né? Quem aí dirige sabe que leva um tempo para você pegar prática, né? De direção, né? Aquilo ficar automático na sua cabeça, né? Andar de bicicleta, né? Então, é a mesma coisa, né? É extremamente importante que você tenha excelentes resultados, né? Então, você dar tempo certo para as coisas é algo muito importante, tá certo? Número 3. Não aprender primeiro para depois montar, tá? A maioria dos iniciantes já querem sair comprando peça, comprar equipamento, ferramenta e todo o resto que precisa antes de procurar estudar um pouquinho, aprender o básico, né? Entender, que nem eu falei, a base da coisa, né? Também é uma forma errada, né, de fazer, tá? Isso eu tô falando da experiência minha, experiência baseada de centenas de pessoas que eu já ajudei aí nas comunidades, nos grupos, né? Eu vejo muito esse erro sendo cometido, né? Isso é muito prejudicial, né? Porque tem milhares de combinações possíveis de peça, por exemplo, equipamentos e tudo mais que você precisa para voar em FPV, né? Então, dedicar um tempo para aprender sobre elétrica, por exemplo, eletrônica, né? Como que funciona um drone, né? A engenharia, um pouco de engenharia mecânica ali, né? Um pouco de aerodinâmica, né? Um pouco de programação. E não é se aprofundar, não estou falando para você virar um expert, né? Estou falando para você o básico, né? Ter uma base sólida para você poder entender o que você está fazendo, tá? Então, montar e voar um drone não é tão simples, né? Requer sim um estudo básico, tá? No que você está fazendo, né? Como que essa pequena maravilha da engenharia funciona, né? Então, assim, é um processo, né? Assim como qualquer outra habilidade que a gente aprende, precisa ser estudada, né? Você pode querer fazer sem estudar, não tem problema. O problema é que você não vai ter o resultado tão rápido que nem você espera, né? Eu vejo muitas pessoas quebrando a cabeça, né? Quebrando a cabeça, gastando dinheiro, e aí a gente mostra para ela o caminho, cara, e aí a gente vê um resultado muito mais rápido, né? Então é importante, muito importante você ter essa base de estudo, né? É muito importante você ter esse conhecimento para depois você pensar em montar, inclusive querer comprar alguma coisa, né? O pessoal pede muita dica aí, que eles estavam pedindo, é legal, mas é interessante talvez você aprender, né, de como funciona tal, e até entender para você mesmo fazer, tá certo? Número 4. Não treinar muito no simulador antes de voar o drone de verdade. Cara, esse daqui, ele só não foi pro primeiro lugar lá, porque eu acho que o outro é mais importante. Se você já pilotou um drone de filmagem estilo DJI antes, tá? Ou se você nunca pilotou um drone na vida,
cara, é obrigatório que você gaste pelo menos de 10 a 15 horas no simulador, tá? Antes de querer voar um drone de FPV de verdade, tá bom? Isso vai poupar você de muita dor de cabeça, tá? Te fazer economizar muito, tá? Mas muito mesmo, tá? Muito dinheiro e tempo, tá bom? Então, são mundos completamente diferentes, né? Se você veio de algum drone, né, de filmagem e tal, e se você nunca voou, cara, é a sua chance de aprender, né? O modo certo de voar FPV sem vícios, inclusive, né? Você vai pegar a sua prática, você vai começar a pegar seu estilo de voo, você vai começar a aprender, né? Então, assim, vai o tempo de cada um aprender isso aqui, mas sem dúvida nenhuma, tá? O simulador, ele quebra, assim, um atalho, um galho gigante, né? Tem pessoas, assim, que não gostam de fazer simulador, tem pessoas que aprenderam a voar no drone e tudo bem, não tem problema, né? Mas, assim, um atalho muito grande para você não ficar gastando dinheiro à toa, não ficar tendo dor de cabeça depois e ficar se preocupando, é treinar no simulador. Então eu dei a dica aí do FPV Freerider, né, que é um simuladorzinho bem bacana, bem leve para você usar em qualquer computador, então você consegue com qualquer controle básico, né? Inclusive tem aqui, não deveria falar isso, porque eu acho que não é legal você treinar ali, mas não tem o computador legal, não tem o controle. Cara, você pode brincar, tá? Brincar mesmo, porque não é igual, no DRL Simulator para PlayStation e para Xbox, tá? Não é a mesma coisa. Quando você for pegar o drone lá, o controle é outra sensação. Mas você consegue pegar lá o DRL Simulator e brincar lá no seu console, no Xbox, no PlayStation, você consegue brincar, tá bom? Para você ter uma ideia da sensação como é que é, beleza? Mas o ideal mesmo é você pegar ali no simulador no computador, ligar o controle ali e sair brincando. Gaste ali de 10 a 15 horas pelo menos, beleza? Beleza, agora pro 5? 5? Quando começa a voar o drone de verdade, já quer sair fazendo manobras e voar perfeito, né? Então, assim como no tópico 2, né, respeitar o tempo de aperfeiçoamento do voo na prática é muito importante, tá? Não queira pegar o drone nos primeiros dias, já sair voando como os que estão há muito tempo no hobby, tá? Ver alguém voando, quero fazer igual, tá, né? Vai com calma, tá? Uma coisa de cada vez, né? Respeita o tempo de aprendizagem, não vá pela cabeça dos outros, tá? Não ir pela cabeça dos outros é extremamente importante, tá bom? Cada um tem o seu tempo de aprender, tá certo? Então, lembre-se, né? Se você tiver algum prejuízo quando você bateu o seu drone, né? É sempre seu e não do outro que tentou te induzir a alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa também que eu vejo, né? As pessoas falam assim, você tem que sair voando acro, você tem que sair voando acro. Não, você tem que voar acro. Cara, eu quando comecei foi assim, e eu não voava acro no começo, porque eu vim do DJI é outro tipo de estilo de voo. Eu demorei um tempo para poder aprender a voar acro, né? E normal, tudo bem, né? Cada um tem o seu tempo. Entender isso é muito importante, né? Não forçar, porque o fulano falou que eu tenho que voar acro, eu tenho que voar. Não. Você pode fazer uma transição e tem vários meios de você fazer isso, né? Existe uma funcionalidade no Betaflight que se chama Acro Trainer, né? Quando você está migrando do modo estabilizado para o acro, você configura esse cara lá e ele limita o ângulo de voo do drone, né? Para o drone não virar totalmente, não fazer a manobra completa. Então isso me ajudou, né? E eu vejo poucas pessoas usam isso hoje, né? Então tá aí uma dica para você. Se você está com dificuldade de voar acro, ativa a opção lá do Acro Trainer no Betaflight, tá? Dá para você habilitar com chave e tal, deixar habilitado sempre. Mas é uma coisa bem legal para te ajudar a transicionar, né? Do estabilizado para o acro. E depois você, transicionalmente, você vai aumentando o ângulo dele, que ele limita você, e até você desligar total e voar acro 100%, né? Então é uma coisa bem legal, é uma coisa bem interessante. E você não precisa já sair voando acro, já quebrar o drone, já bater o drone na árvore, já arregaçar. Não, cara, vai no seu tempo, vai no seu aprendizado que tá tudo certo, beleza? Número 6. Tá na tela. Outra coisa legal, não abrir a cabeça para outras possibilidades, outras modalidades de drone, tá? Então, quando eu comecei a aprender sobre drone de FPV, todo mundo que eu conhecia à minha volta tinha exatamente o mesmo setup, né? Era um Cersei One, ou um outro frame parecido lá, um Martian da vida de 5 polegadas, bateria 4S, uma GoPro Session em cima, hélice de tal marca, VTX de tal marca, controladora de tal, beleza, né? E aí, o pessoal dizia que esse era o melhor, que era o padrão, né? E aí eu falei, cara, mas eu aprendi, né? Depois, com o tempo, eu fui para outros lados, né? Que nem vocês estão vendo aqui os dronezinhos, fui aprender esses caras, fui me especializar. E uma coisa que eu aprendi pouco tempo depois, né? É que no FPV não existe um padrão, né? Muito menos ele é imutável, né? O FPV é um hobby que está sempre em constante movimento, né? Em constante atualizações e tendências novas que a gente tem que estar atento, né? Conhecer essas possibilidades, né? Outros tamanhos de drone, outros estilos é libertador, cara, porque você tem
infinitas possibilidades você pode pensar, né? Principalmente se você gosta de projetar, você gosta de criar esses caras, hoje você tem uma infinidade gigante de possibilidades, de peças, né? De equipamentos, de uma série de coisas que vão te ajudar demais, tá? Por que eu falo isso, né? Porque quando todo mundo tá indo pro lado comum, né? E só sabe sobre aquele comum, né? Você conversa, você vê, né? A pessoa, e tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Você tá indo na contramão, né? Você vai pro outro lado e você tá abrindo o seu leque, né? De possibilidades, aprendendo muito mais e até te trazendo novos trabalhos, quem sabe, né? Novas coisas que, talvez para a comunidade, né? Novas criações, novas tendências, né? Isso é uma coisa muito legal também, beleza? Número 7. Não arriscar e ter medo de quebrar o drone. Cara, se tem uma coisa que você precisa estar preparado nesse hobby é com as perdas. Digo eu que perdi meu drone lá. Inevitavelmente elas vão acontecer e tá tudo bem, tá? Ok, não tem problema nisso, né? Você precisa aprender a lidar com elas, né? Mesmo os pilotos mais experientes quebram equipamentos ou até mesmo perdem algo, né? Por isso, à medida que você for melhorando seus voos, aprendendo mais sobre FPV, arrisque mais, né? Force seu treino até conseguir o que você deseja, sem medo de quebrar o drone, tá? Quanto mais você arriscar, mais rápido você vai aprender, melhor você vai ficar. Então, assim, não tenha medo de quebrar, né? O quebrar, o perder, estragar, faz parte do hobby, né? Por isso é importante voltar naquele ponto 1 de você fazer o seu, montar, entender como é que funciona, para quando isso acontecer já estar preparado, né? Você não ficar tão frustrado e você dá a volta por cima e, cara, vambora, bola pra frente e beleza, tá? O adesivo? O adesivo. Construir, voar, destruir, repetir. Esse aí, ó. Esse aí é a ideia da camiseta. A nossa camiseta vai chegar logo, logo dessa aí. Número 8, vamos lá. Número 8, não ter mais de um drone de reserva ou para variar o estilo de voo, tá? Então, geralmente quem está começando não se preocupa em ter mais de um drone, né? No mesmo tamanho, ou melhor ainda, de um tamanho diferente do principal, né? Para caso você quebre o outro, ou até mesmo você aprender a variar o estilo de voo, tá? Em ambos os casos, eu recomendo que você já comece a pensar no seu segundo drone, tá bom? Assim você não vai ficar frustrado caso seu primeiro quebre durante um voo, né? E aí você poderá aperfeiçoar seu estilo de voo mais rápido intercalando o uso dos drones, tá bom? Eu sempre levei, que eu falei pra vocês aqui, estilos e tamanhos diferentes comigo, tá? Desculpa. A pilotagem de cada um desses caras é extremamente diferente, né? E cada um traz um aprendizado diferente, né? Então, é muito interessante isso, é muito legal você ter esse leque, né? De tamanhos diferentes, potências diferentes, baterias diferentes, né? Existe um mundo imenso aí, né? Que nem eu comentei agora há pouco, para você explorar. Então, isso traz um aperfeiçoamento muito rápido, né? Traz um crescimento muito grande, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Falando muito rápido. O chat tá massa aí, eu vou entrar enquanto o Rodrigo toma uma água. Fala aí. Se você tá com medo de perder seu drone, tem um negócio que chama buzzer. O Rodrigão comprou uns e o engraçado é que o dele não chegou a tempo. Cara, é um negocinho que você consegue colocar, é isso aqui. Só pra um detalhe pro pessoal mostrar. Um buzzer é um carinha que faz barulho, né? Então, eu cheguei a comprar desse aqui, ó, e o filho da mãe chegou hoje, que eu comprei pra colocar no drone que eu perdi na outra semana, olha só. Faz parte, né? Então, assim, esse carinha aqui é um carinha que faz barulho, né? Então, a gente consegue acionar remoto, ou nesse caso desse cara aqui, ele tem uma bateria própria, que quando você desliga a bateria do drone, se o drone cair, perder a bateria, desligar, sei lá, ele tem uma bateria dele que ele continua apitando por 7 horas ainda, ele tem um flash de luz também. Então, se o drone cair em algum lugar assim, cara, você tem a possibilidade de recuperar. O meu foi, assim, uma sequência de infelicidades que aconteceram que não possibilitou eu achar ele ainda, tá? Mas ainda ainda não perdi as esperanças, ainda vou montar um novo, melhor ainda, mas quem sabe, né? A esperança é um filme que morre, né? Os caras estão falando, o Caetano tá falando que eu gosto de derrubar o drone dos outros aqui, por isso que eu fico rindo. Cara, sacanagem, velho. Mas enfim, aí tem essa possibilidade, você tem possibilidade de colocar GPS no drone, que você pode ter o envio da localização ali, e a última localização no drone. Eu vou testar uma parada nova, que eu sou de tecnologia, eu gosto de testar coisas novas. Eu vou testar um Beacon Bluetooth 4.0, que ele é um dispositivo que eu já usei bastante em outros projetos meus, mas ele é basicamente um dispositivo pequeno, assim, um chaveiro, que ele tem um raio de distância de 20 metros, e eu consigo, por um aplicativo do celular, achar a direção de onde está vindo o sinal e localizar aquele equipamento. Ele tem um barulhinho também que eu consigo acionar, e a bateria dele dura 2 anos, então eu consigo colocar isso aí num drone, ele é bem pequeno, eu consigo prender no frame em algum lugar assim, e através do Bluetooth 4.0 eu consigo até 20 metros de distância
localizar onde o drone está. Então eu consigo testar, eu já usei beacons para outras finalidades, e aí cara, tá chegando os meus aí que eu vou testar no drone, depois eu solto um vídeo para vocês aqui, pra gente poder ver como é que funciona isso aí. O Daniel C falou rastreador para cachorro. Tem essa possibilidade também de você ter um rastreador, tem alguns pequenininhos da China assim, que você põe um chip celular nele, e aí ele, independente de todo o sistema do drone, ele funciona mandando para um servidor na internet lá, e aí você tem um aplicativo para você poder rastrear. Essa possibilidade também existe, custa mais ou menos R$80 esse carinha aí. Esse é interessante você colocar num drone de long range, né? De você colocar num drone de longa distância. Esse é muito legal porque se o drone cair e acabar a bateria, o GPS do drone vai desligar, você não vai saber onde ele está. Então, tendo uma opção, né? Um buzzer desse que funciona independente e um GPS desse rastreador que nem de cachorro que o Daniel comentou aí, é extremamente importante para você não perder o drone, né? Se der alguma pane elétrica, acontecer alguma coisa, já era, né? Caiu em algum lugar que você não vai nunca descobrir onde é que tá. Bora pro 9? Beleza? O 9? Bora. 9. Então aí é não ter constância de prática e treino, tá? Quando eu comecei a aprender sobre FPV, eu ia todos os domingos à tarde no mesmo lugar durante mais 6 meses, assim, constantemente praticar meu estilo, tá? Eu quebrei vários drones, perdi milhares de hélices, né? E algumas lentes de câmera, inclusive. Mas isso me trouxe muito conhecimento, cara. Um conhecimento para vocês aí. Uma pesquisa da University College de Londres, né, na Inglaterra, afirma que são necessários 66 dias, né, para uma pessoa adquirir um hábito, né, e mantenha esse hábito por anos, né. Então, sendo assim, quanto antes você começar, mais rápido você vai aprender, tá? Então, esse hábito é importante, né, essa constância, essa cadeia de que você vai, né, e você está sempre fazendo e forçando aquilo. Se eu pudesse ir quase todos os dias, eu iria, né, mas eu tenho outro trabalho, não dá para largar, para ir lá voar. Mas eu ia todo final de semana, deixava as coisas que eu tinha que fazer, ia lá, forçava, ficava lá 4, 5 horas a tarde toda voando e praticando, né? E no mesmo lugar. Por que é importante o mesmo lugar, tá? Quando você está aprendendo, você começa a criar algumas características cognitivas, né, bem legais. Por exemplo, localização geoespacial, né? A primeira dificuldade que a galera tem quando começa a colocar o óculos é, cara, onde é que eu tô? Eu não sei onde é que eu tô, como é que eu volto o drone para mim, né? Então, isso é uma característica muito legal. Quando você pratica no mesmo lugar sempre, mesmo que no começo você não tenha essa capacidade de achar onde você está, mas você começa a criar referências do lugar. A sua cabeça começa, o seu cérebro trabalha automaticamente, né? Lembra que eu falei do modo automático, né? Então, o seu cérebro começa a trabalhar nisso e isso vai ajudando você a facilitar essa habilidade, né? Então, isso é muito interessante, você praticar no mesmo lugar, para você ter sempre, e de preferência, se posicione no mesmo lugar de voo sempre, né? Até você ficar automático esse aprendizado. Você ter essa referência de aonde você está. O lugar à sua volta tem tais árvores, o lugar à sua volta tem tal cor, o lugar à sua volta tem tal objeto, né? Eu estou em tal lugar. Então isso é muito importante para você poder criar esse hábito muito mais rápido, beleza? Número 10. Calma aí. Gustavão tá moderando. Não, Gustavão tá... Eu vou aproveitar então, já que vou responder em vídeo aqui. Fala aí. Tem uma galera que tá falando de spam. É que a gente instalou um bot lá pra ninguém entrar dando spam. Só que o problema é que a gente não configurou 100% certinho. E daí, às vezes, se a pessoa manda mensagem muito rápida, tá entendendo como é spam. Então não é spam, tá, galera? A gente vai arrumar isso pra live de amanhã. Então eu até peço desculpas. O bot lá do CloudBot, da Streamlabs, ele tem umas configurações lá. E a gente deixou meio default, então a gente precisa ajustar isso aí, tá? Desculpa, não é spam. Mas é que tem um intervalo de 30 segundos entre cada mensagem, tá? Senão ele não considera, tem algumas coisas aí. Então tem links, palavrão, as coisas assim, ele corta, beleza? Então, mas manda de novo, dá um tempinho e manda de novo, beleza? Beleza, bora pra 10? 10. Uma questão muito interessante que eu comentei já aqui com vocês, cara, é não se preocupar com segurança e as leis vigentes, tá? Todo drone requer uma atenção especial à segurança, né, de uso e às leis vigentes no nosso país, tá? Então, para a prática do FPV, nós temos leis específicas que devem ser de conhecimento de quem está iniciando, né? Para não cometer nenhum erro grave, tá bom? Então, lembre-se, um drone de FPV não é um brinquedo, né? E pode ferir você gravemente ou mesmo a um terceiro, tá bom? Então, conhecer essas regras básicas de segurança de voo e as leis vigentes é primordial. Eu gosto de fazer a comparação com o dirigir o carro, né? Antes de você pegar o carro na rua lá, você tem todo um processo que você vai aprender teórico, você vai aprender lá no simulador, depois você vai passar por... Aí você vai passar com um instrutor, aí o cara vai te ensinar. Até o cara liberar o carro na sua mão, vai um tempo, tá?
Eu diria que um drone de FPV é tão letal, né? Não a mesma proporção, mas é tão letal quanto um carro, né? Então, você pode ter vários problemas, várias complicações, inclusive com terceiros aí, né? Pessoas que estão, ou até problemas com patrimônio, né? Patrimônio público, patrimônio de terceiros, também é bem complicado. Por isso que é importante você conhecer segurança de voo, você entender sobre as leis, para não cometer nenhum problema e que você não tenha problema também com as leis, que é chato, né? Eu comentei que a gente já foi parado por seguranças aqui, guardas, né? Policial. E então, tranquilo, o pessoal é super gente boa, tal, só queria saber o que tava, mas, né, enfim, é bom saber. Voltei para fazer um adendo. Eu sou formado em aviação civil, sou piloto comercial de avião. Isso. E muita gente não se liga que os drones, pela regulamentação brasileira, se você tiver um drone acima de 250 gramas, uma RPA, é a mesma característica de uma aeronave normal, de um avião, de um helicóptero. Então, a sua responsabilidade legal é a mesma de um comandante de um 747, por exemplo. Apesar de você não estar voando um avião com trocentos passageiros, a sua responsabilidade de seguir a legislação é a mesma. E pelo direito brasileiro, o fato de você não conhecer uma regulamentação não te exime das responsabilidades. Né? Exato. Então, é muito importante a gente voar sério, ainda mais que é um hobby que está começando agora. Então, se alguém fizer uma cagada muito grande, vai prejudicar toda uma comunidade muito grande. Então, por isso que a gente sempre está batendo nessa tecla, né? Vocês viram lá o canal... Eu não sei qual canal que foi, eu não vi, eu só vi a notícia, tá? Não vi a fundo, mas o canal que foi multado aí em R$1 milhão, né? Não foi? Por voar o drone lá, né? Cara, infelizmente, né? Esse não é caso isolado, né? Mas, enfim. Pro FPV é a mesma coisa. Então, pega muito mal, né? Se a gente começar o hobby errado e a gente ocasionar algum problema, algum dano, isso vazar pra mídia, isso... Cara, o pessoal acha que a gente vai ser tudo uns desajeitados lá que vai ficar voando. Não que a gente não seja, mas... né?